Muito bom dia, estou começando hoje uma nova etapa chamada RoçaCast. Qual é a ideia? É a gente resgatar toda a nossa parte dos nossos familiares mais antigos, né? Da onde a gente veio, da onde foi a nossa origem. Também estou transmitindo, gravando, né, para poder transmitir no YouTube também. Para quem quiser também acompanhar de lá. Então vamos nessa. Primeira coisa que marca aí a nossa entrada, né, o nosso início da nossa vida na roça, no meio da cidade, por isso é o nome Roça na Cidade, foi o nosso pai ter começado uma criação e de repente ele desistiu. E a gente deu continuidade. E eu quero te desejar que seja muito bem-vindo ao nosso espaço agora. E hoje eu queria falar muito, né, da nossa origem, da nossa essência. Que mesmo a gente morando na cidade, a gente pode ter um pouquinho da roça em casa. Pô, mas como eu vou ter um pouquinho da roça em casa? É você ter aquele pezinho de limão, né, mesmo que seja enxertado, seja dentro de um vaso, mas está lá o seu pezinho. Você também ter uma jabuticaba, você ter aquelas plantas que são pequenas, mas faz parte aí do nosso cotidiano. E a gente aqui na nossa humilde residência aqui também começamos a ter alguns animais bonitos, né? Umas galinhas bonitas, não só os cachorros que vivem fazendo bagunça. Agora mesmo eu tô ali arrancando o mato da horta. De vez em quando some algumas plantas, já sabe que foram eles que detonaram. E o que eu queria aqui, assim, resgatar, né, nessa primeira etapa, nesse nosso primeiro episódio aí do RoçaCast. Pra quem tá na live aí, o John aí já mandou um oi. Nossa primeira coisa assim, que eu mais me lembro, né, da minha juventude, foi uma vez que eu fui numa fazenda da irmã da minha avó, e eu nunca tinha visto umas plantas frutíferas, né? Eu nunca tinha visto maçã, nunca tinha visto um pé de café. Era a primeira vez que eu tinha visto uma melancia quadrada. Pegava uma caixa de madeira e quando começava a crescer, né, a melancia, colocava nessa caixa para ela ficar quadrada, que tinha uma maior rentabilidade. E hoje não é diferente, né? A gente vê algumas situações, né, acontecendo e ver a simplicidade no nosso dia a dia. E nessa nossa simplicidade a gente podia resgatar as nossas origens. Pô, mas como isso? É um almoço de domingo em família, sabe? Você juntar a família. Eu lembro muito da minha juventude, onde todos os aniversários a gente sempre juntava lá na casa da minha avó, na garagem da minha avó. Ele até chamava de terreno, porque era um terreno e depois foi murado, né? E aí a gente juntava a família lá para poder fazer um almoço. Olha, o negócio rendia o dia todo. Começava às vezes 10 horas da manhã e acabava meia-noite, 1h e ia embora. E isso é muito bom, a gente não pode esquecer a nossa família, né? Que é o principal. A partir do momento que você não tem os 3 pilares, que é Deus, família, né, e a comunhão, fica muito complicado você dar continuidade a qualquer coisa. E assim, dessa ida na casa da irmã da minha avó, eu lembro, lá fazia pão caseiro, né? Não era broa de milha, que aqui não tem aqui no Brasil, mas se chama pão, bolo rei. É um bolo e ao mesmo tempo é um pão. E de manhã cedo sentia aquele cheirinho do pão, né? O cheirinho do café. Pô, não tem nada igual. E o que acontece na nossa vida, né, no nosso cotidiano? A gente resolve fazer o jeitinho brasileiro, né? E aí a gente começa a estar sempre muito ocupado, sempre sem tempo para a família. Aí vem um aniversário, vem uma coisa, a gente nunca tá junto, nunca pode, nunca acontece nada. E a gente vai deixando passar esses momentos. E depois que esses momentos não se voltam mais, né? É um tempo que não retorna. Então a gente aprende a resolver
da nossa maneira. E quando a gente está nas nossas origens, a gente sempre busca, né, ser hospitaleiro, ter aquela simplicidade, estar sempre junto, tá sempre as pessoas no final de semana, todo mundo, a vizinhança, né? Eu vejo na terra do meu sogro, né, que assim, a vizinhança é muito acolhedora, né, que é lá em Minas. Então eu vejo essa parceria, vamos dizer assim, né? Que você precisa de uma coisa, aí o vizinho já ajuda, então tá sempre todo mundo muito junto. E a gente na cidade acaba perdendo esse contato. Primeiro é a violência, né? A gente acaba desconfiado em todo o tempo. Mas na vida a gente tem que ter sempre os 3 amigos, né? Eu falo isso bastante, falo com minha irmã, falo... Todo mundo que me conhece, né, sabe? Que tudo nessa vida a gente tem os 3 amigos, né? A gente tem o amigo que é o íntimo, é aquele que você se abre constantemente. Você tem o amigo necessário, que é o seu vizinho, para que um dia que você viaja, ele pelo menos toma conta da entrada da sua casa, ver se alguém tá... aquela amizade que é esporádica, vamos dizer assim. E os estratégicos, que é na parte profissional, né? São aqueles que vão estar no seu dia a dia profissional. E aí eu queria o seguinte, eu queria que nessa live aí, quem vai assistir também depois, comentasse, colocasse aí o que você lembra da sua infância, qual era a comida, né? Que você lembra do teu de quando você era pequeno. Pô, lá na casa da minha mãe, olha, aquela comida assim, quando eu era mais novo, na casa da minha avó. Pô, por exemplo, eu me amarrava, né? Que felizmente já tem mais de 10 anos aí que minha avó, parte de mãe, faleceu. Mas sabe o que eu me amarrava estar na casa dela? Pra comer arroz e feijão. Arroz e feijão. Ela fazia um arroz parborizado e um feijão com sabor que eu nunca vi igual. Nunca vi mesmo. Eu me amarrava naquele feijão, naquele arroz. Não precisava comer mais nada, não precisava ter mais mistura nenhuma. Era o suficiente. Quando eu chegava na casa dela, ela já sabia. Fazia um arroz fresquinho, pegava o feijão. Se desse mole aí, era 1 quilo de comida, sem mistério. Então, queria que você que estiver assistindo esse vídeo, você pudesse aí pegar um almoço seu de domingo, ou relatar, botar na descrição, botar nos stories, ou me marcar e colocar, olha, esse aqui era o almoço da minha época. Esse aqui era o que mais eu gostava. Era o que era o meu almoço de domingo. Era estar em família, era o momento de estar em família, era o meu momento. Eu até, na rede vizinha aí, fui derrubado. Ainda bem que eu tô gravando. Mas nesse primeiro momento aí, nesse primeiro nosso RochaCast aí, eu quero exatamente relembrar, né? Que a gente fortaleça as nossas origens. Que Papai do Céu te abençoe no dia de hoje. Te dê muita sabedoria, te dê muita força para não desistir, porque todos os dias são maus. E que você possa ter aí 5 minutos aí para poder lembrar de algum almoço aí de origem que você teve. E compartilha, coloca nas descrições, coloca nos seus stories aí. E me marca, me sinaliza que vai ser um prazer a gente comentar. E hoje é quinta-feira. A nossa próxima live aí, eu vou deixar já aí, que é exatamente falar sobre a nossa comida que conta história. É a nossa live, a nossa próxima live aí, na terça-feira que vem, certo? Por volta de, eu acho que eu vou fazer um pouquinho mais cedo, ser 8 horas, é porque hoje eu tinha que resolver um negocinho, 7 horas, tinha esquecido, então ficou um pouquinho corrido. E é aqueles problemas normais, né? E toda questão de internet dá problema. O negócio não conecta na hora, o Bluetooth não pega, enfim, aí você reinicia e o negócio vai. Então, os impedimentos que acontecem que a gente tem que orar e tirar da frente e vai dar certo. Então, tenha um bom dia para todos que vão assistir, que estão assistindo. Muito obrigado, John, por ter prestado aí esses minutos aí e estar comigo aí assistindo. Certo? Então, próxima live, terça-feira, 8 horas, as comidas que contam a nossa história. Fui!